Olá, tudo bem? Sou a professora Jamile Simões, sou professora aqui da casa. Hoje eu trouxe uma matéria um pouco diferente pra gente, Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, tá bom? Vamos falar sobre família substituta? Pessoal, esse vídeo é só a introdução aos artigos da família substituta, ok? Nos próximos vídeos, das próximas aulas, a gente vai começar a descrever cada uma das modalidades, tá bom? Só para vocês entenderem. Legal? Então vamos começar. Família substituta ECA. Vamos lá. Para quem não sabe, a lei é 8.069 de 90, a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeiro artigo 28. Vamos ler junto o artigo 28? A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou do adolescente nos termos dessa lei. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês é o seguinte: a família substituta, ela não é a regra do momento, ok? Qual que é? A intenção é o quê? Se colocar numa família natural. Pai, mãe, os irmãos, é esse núcleo familiar, essa é a intenção. Quando você não consegue deixar nesse núcleo familiar, na família natural, ou na família extensa, que a gente fala aí, numa outra aula mais pra frente a gente vai conversar sobre esse tipo de família, você vai tentar colocar em uma família substituta. E a colocação em família substituta pode se dar por meio de 3 tipos, que é a guarda, a tutela ou a adoção. Então são essas 3 modalidades que a gente consegue fazer essa transferência para uma família substituta, ok? Isso é muito importante saber. Então legal, a gente já sabe então que são 3 tipos de modalidades para a colocação em família substituta: guarda, tutela e adoção. Eu preciso que vocês, se vierem estudar para um concurso, dependendo do edital que for e caia isso, decorem nessa ordem. Por quê? Mais pra frente vocês vão entender o porquê nas próximas aulas dos vídeos. Essa ordem significa o quê? Guarda, tutela e adoção. É da menos severa, perdão, para a mais severa. A guarda é então a menos severa, a tutela é a média e a adoção é a mais severa. Severa em que sentido? Um exemplo já para vocês entenderem. A guarda, ela é transitória, ou seja, ela pode voltar atrás. A adoção, ela é irrevogável, ou seja, se foi passada a adoção, isso não volta mais atrás. Passou, tá passado. Tá legal? Então a família natural já perderia total a condição de poder familiar com aquela criança ou aquela adolescente, nesse caso. Tá bom? Em caso de adoção. Já na guarda não, ela é transitória, ela pode ir como pode voltar. Entendeu? Então, quando eu digo nessa ordem, é para vocês entenderem. A guarda é a mais maleável, a tutela é o meio termo e a adoção é a menos maleável. Tá bom? Isso é muito importante vocês saberem. Legal. Artigo 28 fala isso pra gente. Parágrafo 1º do artigo 28. Vamos ler junto. Sempre que possível, então é sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada. Então, sempre que possível, vai levar em consideração a opinião, da criança e do adolescente. Observação, parágrafo 2º. Tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário seu consentimento colhido em audiência. Então, maiores de 12 anos de idade, é necessário seu consentimento e deve ser colhido em audiência. Estou entendendo nada. Calma. O ECA tem uma grande jogada que ele joga idades para você. E você precisa se situar. O que é criança? O que é adolescente? Como é que eu vou conseguir enxergar isso? Para isso, eu fiz para vocês essa tabelinha do artigo 2º. O que é essa tabelinha? Vamos ler. Artigo 2º do ECA fala o quê? Criança é quando de 0 a 12 anos incompletos. Incompletos. E adolescente? Adolescente é de 12 anos completos a 18 anos incompletos. Então, quando falou lá que aquela pessoa, vamos voltar, tratando-se de maior de 12 anos, ele está querendo dizer o que aqui em outras palavras? Tratando-se de adolescente, será necessário seu consentimento. Entenderam a jogada que o ECA faz? Tem que tomar cuidado com isso. Ele joga a idade para você e você precisa saber, opa, 12 anos é o quê? É adolescente. Tá legal?
Tomem muito, muito cuidado com isso. Isso vale para concurso, isso vale para OAB. Fiquem espertos com isso, por favor. É muita pegadinha. Eles jogam um nome, jogam a idade e você já tem que se ligar. Opa, falou essa idade, eu sei que é criança, eu sei que é adolescente. Tá bom? Isso é muito importante mesmo. Vamos continuar aqui. O que significa isso, só para a gente finalizar? De 0 a 12 anos incompletos. O que seria 12 anos incompletos? 11 anos, 11 meses e 28 dias, por exemplo. Isso é 12 anos incompletos, tá bom? 11 anos e 3 meses, 11 anos e 1 dia. Isso daí é 12 anos incompletos, ok? 12 anos completos, fiz aniversário, então você tem 12 anos. Então esses 12 anos é completos. Então 12 anos completos até 18 incompletos, ou seja, 17, 11 meses e 15 dias. Isso daí é adolescente. Se você faz 18 anos, você já não é mais adolescente. Tá ok? É isso daí que essa divisão que o ECA faz para dividir criança e adolescente é por meio da faixa etária, tá bom? Toma muito cuidado com isso, não vamos errar. Se você está estudando para concurso, não perde questão com esses detalhes de idade, tá legal? Vamos continuar. O artigo 28, parágrafo 3º. Vamos ler junto. Na apreciação do pedido da família substituta, da colocação em família substituta, ok? Levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. Ou seja, o que está querendo falar aqui? Na hora que você for colocar numa família substituta, pede-se para levar em consideração o quê? O grau de parentesco, a relação de afinidade e afetividade. Por quê? Para evitar o máximo a possibilidade de choque que aquela criança ou adolescente vai ter nessa mudança de núcleo familiar, ok? Porque em tudo você vai ter que lembrar desses metas-princípios. Quando você pensar em criança ou adolescente, primeiro plano você coloca esses metas-princípios. Quais são? A proteção integral da criança e do adolescente e a prioridade absoluta da criança e do adolescente. Ou seja, se você vai colocar numa família substituta, coloque em uma que vai dar a melhor condição para ela, e que vai ser o impacto dessa colocação vai ser menor possível, entendeu? Então, esse parágrafo 3º traz esse sentido, pensando no quê? No bem-estar da criança e do adolescente até nessas situações difíceis. Tá legal? É isso que fala o parágrafo 3º do artigo 28. Parágrafo 4º, vamos lá. Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Gente, o que fala esse parágrafo 4º? Qual que é a regra? Separa o irmão ou deixa o irmão junto? Deixa os irmãos juntos, pelo amor de Deus, não separa os irmãos, deixa os irmãos juntos. Poxa, mas tem 4 irmãos para adoção. Tenta adotar os 4 juntos, salvo que nem ressalvada a comprovada existência de um risco ou abuso de uma situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, ok? Mas a regra, a intenção é o quê? Permanecer esses 4 irmãos juntos. Por quê? Porque é esse núcleo familiar que permaneceu. Imagina, já tem o choque dessa ruptura de perder o pai e a mãe, por exemplo. Você vai tirar da família, vai colocar numa família substituta. Vai trocar o pai e a mãe, no caso, ok? E ainda separar os irmãos que ele conhecia, as crianças, imagina, criança, adolescente. É um choque muito grande. Então, não se separa, deixa a família junta, deixa o pouco da família que restou, deixa junto, entendeu? Essa é a ideia que o ECA quer trazer e quer permanecer esses valores, ok? Essa identidade, tá bom? É isso daí. Parágrafo 5º do artigo 28. A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos e responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Gente, básico, o que esse parágrafo 5º está falando para a gente? Para colocar a colocação dessa criança ou adolescente numa família substituta, vai precisar do quê? De acompanhamento, seja antes e seja depois, para ver se está tendo essa adaptação, como é que estão as crianças e adolescentes que foram colocadas, como é que está sendo esse processo, se eles estão se adaptando, se eles estão conseguindo se dar bem, não deu bem, está tendo algum tipo de maltrato, não está? É para isso que serve o parágrafo 5º, tá legal? Parágrafo 6º, vamos lá. Em se tratando de criança ou adolescente indígena,
ou proveniente de comunidade remanescente de quilombola, é ainda obrigatório. Ou seja, se for indígena ou comunidade quilombola, é obrigatório o quê? Então o procedimento vai ser diferente nesses casos, ok? Casos especiais merecem tratamentos especiais, lembrem sempre disso, tá bom? Então a gente já sabe, indígena ou comunidade quilombola tem um outro tipo de tratamento. Vamos ver agora o que falam os incisos pra gente, vamos lá. Inciso 1. Que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural, seus costumes, tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos pela lei e pela Constituição. O que está falando? Você vai colocar numa família substituta? Ok, coloque. Mas respeite a identidade cultural, a identidade social. Não faça essa ruptura dele, porque ele já vive num cenário que é completamente já diferente da nossa sociedade, querendo ou não. Ok? E ele tem que permanecer com a identidade cultural dele. Então isso deve ser o quê? Respeitado e preservado. É para isso que serve o inciso 1º. Legal? Vamos para o inciso 2. Vamos ler. Que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio da sua comunidade ou junto de membros da mesma etnia. Então, essa colocação da família substituta deve priorizar o quê? O seio da comunidade em que ele está, ou seja, vai procurar alguém dentro daquele seio da comunidade ou de membros da mesma etnia. Tá bom? Então, a prioridade vai ser colocação dentro desses. Legal? Inciso 3º, perdão. A intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e antropólogos perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso. Ou seja, vai precisar ouvir esses membros ou representantes dessas equipes. Por exemplo, de indígena, o FUNAI, nesse caso. Tá bom? 29, vamos ler. Não se deferirá a colocação em família substituta a pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. Para que está falando isso daí? Lembra do princípio integral, o princípio da proteção integral que a gente falou logo ali no começo, num dos slides lá? É para isso que serve. O que é? Você não vai permitir a colocação da criança e adolescente em uma dessas famílias se ela não provém nem um ambiente familiar adequado, se ela não tem a compatibilidade em acolher essa criança e adolescente. Por quê? Porque você não está promovendo o quê? A proteção integral dessa criança ou desse adolescente. Você não vai pôr em risco uma criança ou adolescente só para falar que ela tem uma família substituta. Não é essa a intenção. Tá ok? Então tem que pensar sempre nisso. Poxa, ele vai oferecer a proteção integral dessa criança ou adolescente? Seja afetivo, educacional, no meio da saúde, na questão alimentícia, enfim, qualquer cenário? Sim ou não? Poxa, tem um receio num cenário. Opa, não coloca. Por quê? Porque você está visando o quê? A proteção integral da criança e adolescente. Tá ok? Então, esse artigo 29 é um grande exemplo daquela proteção integral que a gente viu lá no começo. Você só vai permitir que se coloque uma criança ou adolescente se revelar que essa pessoa não é incompatível, que ela possui um cenário, um ambiente adequado para receber essa criança ou esse adolescente. Tá bom? Próximo. 30. Vamos ler. A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não governamentais sem autorização judicial. Qualquer tipo de transferência, então, só mediante autorização judicial. Não pode nenhum tipo de transferência da criança ou adolescente sem autorização judicial. Isso é extremamente importante, ok? Ah, não, mas eles se dão bem, eu vou deixar. Não, não pode. A justiça tem que autorizar. O juiz da vara da infância e juventude, que é o que tem a capacidade aqui nesse caso, é ele quem deve autorizar. Tá legal? 31, vamos ler. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional somente admissível na modalidade de adoção. Ou seja, se uma família é estrangeira, uma pessoa, enfim, vamos pensar no exemplo da Inglaterra, quer adotar uma criança brasileira e levá-la para lá, adoção estrangeira, quiser fazer isso, essa modalidade de família substituta só é possível na modalidade da adoção. Posso por guarda? Não. Posso por tutela? Não. É só na modalidade da
adoção. Por quê? Porque a gente não conseguiria ter nenhum tipo de controle se fosse por alguma das outras modalidades. Qual segurança a gente vai dar para essa criança, para esse adolescente? Entenderam? Então, não, é apenas por adoção. Tá legal? Boa. 32. Ao assumir a guarda ou tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo mediante termos nos autos. É isso daí. Então, ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável vai prestar o quê? Compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, ou seja, ele vai assumir todas as responsabilidades que a criança ou adolescente tiverem. Ele está se comprometendo, não, eu vou me responsabilizar com a criança ou com o adolescente daqui para frente, tá ok? É para isso que serve o artigo 32. Gente, terminamos. Essa foi a introduçãozinha básica para a gente começar a tratar das modalidades em si, que a gente vai começar nas próximas aulas, tá bom? Lembra, são 3 modalidades, guarda, tutela e adoção. Tá legal? Então a gente introduziu isso, esse cenário, e nas próximas aulas a gente vai começar a tratar uma por uma, tá ok? Fica aqui o meu beijo e meu abraço para vocês. Excelentes estudos, contem comigo para o sucesso, tá bom? Bons estudos, galera!